Qual a diferença do casco do tatu pro casco das tartarugas? Eu já mostrei essa imagem aqui pra vocês em outros vídeos, e nela eu consigo ver as características que foram surgindo ao longo das grandes linhagens que nos ajudam a diferenciar os animais. Então, se tem pelo, é mamífero, e se tem escama, é réptil. Então, são características exclusivas desses grupos que a gente consegue olhar e definir realmente quem é parente de quem, e onde esses animais se encaixam na grande árvore da vida. Então, quando a gente olha, por exemplo, um braço em diferentes linhagens desses animais, a gente consegue ver que a origem dessa característica é a mesma. Os mesmos ossos que formam o meu braço são os mesmos ossos que formam as patinhas da frente dos cachorros, as asas das aves e as nadadeiras das baleias. Eles tiveram a mesma origem, mas em cada uma dessas linhagens a forma foi modificada para desempenhar uma função. Então, pegando a característica das asas, por exemplo, em diversas linhagens diferentes, a gente vê que por mais que tenha a mesma origem e a mesma função, ela tem formas diferentes. As asas dos pterossauros, por exemplo, que são répteis voadores, surgiram com o alongamento de um dos dedos. No caso dos morcegos, eles usam as mãos para poder voar. Então, cada linha dessa aqui é um dedinho dele. E nas aves, a gente tem esse membro comprido onde saem as penas. Então, são formas diferentes com a mesma função. Mas eu não posso falar a mesma coisa das libélulas. Elas também têm asas, ou seja, têm a mesma função que as outras asas, mas a forma e a origem das asas das libélulas veio de uma origem bem diferente, até porque são animais invertebrados. Eles não têm ossos dentro deles. Então, logo de cara, eu posso ver que características com a mesma função, elas têm formas e origens diferentes. E isso ajuda a gente a identificar quem é parente de quem. E a mesma coisa acontece com os tatus e as tartarugas. Os dois têm carapaças, que servem para proteção deles, mas eles se originaram de forma diferente. Tem que levar em consideração a origem dessas características para conseguir diferenciar os animais entre eles e classificar quem é parente de quem na grande árvore da vida. Vou mostrar o esqueleto deles para vocês. No vídeo que eu falo de evolução e mostro as tartarugas, eu mostrei para vocês esse modelo aqui. E lá eu falei para vocês que o casco é formado pelas costelas das tartarugas. Então as costelas se alongaram ao longo da linhagem das tartarugas, formando o casco. E como é o esqueleto de um tatu? Ela tem uma composição óssea, mas diferente das tartarugas, o casco não é formado pelas costelas. Quando a gente vira aqui e dá uma olhada no esqueleto, a gente vê que as costelas estão aqui dentro. As costelas estão aqui, a coluna do bicho está aqui, e a gente vê que esse casco não faz parte do esqueleto mesmo do bicho. Ele vem por cima, protegendo todo o esqueleto do tatu. Ou seja, nas tartarugas, os cascos são formados pelo esqueleto delas. Mas no caso dos tatus, é uma cobertura e uma proteção que recobre o esqueleto deles. Essa característica tem origens diferentes, mas da mesma função. E sabendo como essas características se desenvolveram, a gente consegue separar tartarugas de tatus, além de outras características como o pelo, já que eles são mamíferos, e as escamas nos répteis. Então, quando a gente vai identificar um bicho, a gente tem que levar em conta todas as características que vão definir os animais, como, por exemplo, a presença das orelhas. Vocês já repararam que os únicos animais que têm orelhas são os mamíferos? Mas isso eu falo em outro vídeo. Tá bom? Então, tchau!